Vendo a página, um outro destaque agora, o MST sinalizou a Lula não ter objeção ao nome do ex-governador Geraldo Alckmin como vice e reforçou a mensagem de que embarcará na campanha do petista à presidência de qualquer maneira. Histórico aliado do PT, o movimento tem resgatado episódios da convivência com Alckmin nos anos em que o ex-tucano governou São Paulo e difundido a avaliação de que ele teve comportamento de democrata. A organização não fechou posição oficial sobre o tema, mas reiterou apoio a Lula. João Paulo Rodrigues, que é da coordenação nacional do movimento, interlocutor do ex-presidente, lembrou nos últimos dias o papel de Alckmin como vice do governador Mário Covas entre 1995 e 2001. Disse que, ao assumir a cadeira, o então tucano manteve a linha de Covas e que não perseguiu o grupo. E aí, Salles, essa aproximação entre o MST e Alckmin? Eu acho lamentável, né? Eu fui secretário particular, fui secretário de meio ambiente, eu chamo o Dr. Geraldo. Eu reputo uma pessoa correta, decente, um pai de família exemplar, mas essa aproximação dele com o presidente Lula é algo inexplicável, inacreditável e injustificável. Eu vou contar um episódio aqui no ar, da época em que eu era secretário particular do governador, e que diz respeito ao MST. O então, hoje secretário de Saúde de São Paulo, Edson Aparecido, era chefe da Casa Civil. Em um determinado momento ele me pediu, eu era secretário particular, fazia a agenda do governador, e o Edson me procura e diz assim, olha, nós precisamos chamar o MST aqui, acho que era o Gilmar Mauro, que era o líder do MST na época, precisamos chamar o MST aqui para fazer uma audiência com o governador. Eu falei, eu não chamo. Como assim? Não, eu não chamo, eu não vou ligar para o MST, eu me recuso a ligar para o MST. Absolutamente contra as minhas convicções. E eu me lembro que o doutor Geraldo, na época, chamou a mim, ao Edson, na sala e tal, e fez até uma brincadeira. Falou, o Ricardo aqui vai chamar a turma do MST. Aí eu falei na frente, brinquei com ele, falei, doutor Geraldo, na minha frente, não, eu não vou chamar, não há hipótese. Há certas coisas que a gente não transige. Né? E MST, estou vendo aí, MST dá aval. MST não tem que dar aval para ninguém. MST é um movimento criminoso, terrorista, que invade propriedade, nunca quis terra na vida, arregimenta um monte de miseráveis nas cidades para invadir propriedade, coloca aquelas lonas vazias com um monte de gente dentro. Você vai no acampamento do MST, não tem ninguém naquelas lonas. Aquilo lá é falso, aquilo lá é estelionato moral. Né? O MST é uma fraude. É um bando de gente querendo dinheiro. Isso diminuiu muito, muito mesmo, as invasões do MST no Brasil, justamente porque o presidente Bolsonaro fechou a torneira do dinheiro para esse bando de gente que invadia a propriedade, contrariamente ao que manda o regramento brasileiro. Portanto, eu acho que o MST dá aval ou não ao Lula, se está junto com o Bolsonaro, com o Alckmin, perdão, é absolutamente irrelevante. É a mesma coisa que perguntar para o Fernandinho Beiramar se ele apoia a aliança do Alckmin com o Lula. Acho absolutamente vergonhoso isso. Diga, Zé. Esse processo aí, dessa união esquisita, que em política eles dizem aqui que é casamento de cachorro com cobra, né? É inusitada politicamente, mas o momento, né, cobrou uma certa, vamos dizer assim, um certo pragmatismo desse grupo que quer, na verdade, chegar ao poder. O Brizola tinha razão quando disse que o Lula pisaria no pescoço da mãe para chegar à presidência da República. Se pisar no pescoço da mãe é pouco, ele vai e foi atrás de adversários exatamente pelo poder. Esta é a disputa, uma união pelo poder. O Geraldo Alckmin é um político que poderia, por exemplo, ser eleito aí governador de São Paulo, como indicam as pesquisas eleitorais. Ele representa o PSDB, saiu do PSDB, mas é a cara do PSDB. É esse o sentido. Então, nunca poderia acontecer esta união. Mas o que está acontecendo politicamente? O grupo do ex-presidente Lula se sente de salto alto e acha que já está com a eleição na mão. Uma política eleitoral e uma eleição, ela tem fases. Primeiro é a campanha eleitoral, segundo, formação do governo e terceiro, é a execução do governo, governar. O grupo do ex-presidente Lula está convencido de que, se ganhar, terá dificuldades para tomar posse. E se tomar posse, terá muita dificuldade para governar. Claro que terá. Como um grupo desse voltar? Já estão aí os aliados,
do PT dizendo o seguinte: se o PT voltar, nada dessa Gleisi Hoffmann, nada do Aloysio Mercadante, nada de João Paulo e outros que orbitam o PT. Então, esta é a preocupação. O Geraldo Alckmin, entrando nesse processo aí, ele não acrescenta votos. As pessoas não são bobas, né? Não acrescenta votos. Mas a expectativa aí desse grupo é de que depois poderia facilitar na formação e na execução do governo. Se eu não acredito, mas se o Lula ganhar, ele terá dificuldade sim de levar o governo. A memória do povo não acaba assim, ele terá dificuldades. Daí essa história de ampliar, fazer um leque de opções. Eu acho uma aliança esquisita e deveria ser proibida. Fiuza. O MST é uma... O MST não é um movimento social, o MST é uma ação fisiológica. Existe para obter espaço de poder, verba, e, evidentemente, pode servir a projetos que são igualmente fisiológicos, como será qualquer projeto que tenha a liderança do Lula, que é um ladrão condenado a mais de 20 anos de prisão, descondenado pelo STF, que devia estar preso. A gente nem está discutindo isso. Então, evidentemente que aí é uma grande mentira. O Lula é uma mentira, né, como um líder nacional, como um político, é um ladrão. O MST é uma mentira como movimento social e o Alckmin quer ser uma mentira também. O Alckmin quer entrar nessa mentira e, numa boa, tranquilo, rasgando as suas próprias declarações, né, a convicção de que a volta do Lula ao Planalto era o desejo de retornar à cena do crime. Então, todo mundo resolveu fazer um papelão, porque tem, com toda certeza, quando isso acontece, né, na seara dos oportunistas, dos fisiológicos, é porque tem proteção, né? Tem aí um condão, tem uma rede bonita de dinheiro, não só o dinheiro roubado pelo PT, mas outros dinheiros, né, da elite, dos financistas e tal, querendo emplacar essa mentirada aí. E a gente está assistindo, sabendo que esses personagens, supostos candidatos a cargos eletivos, eles não existem politicamente hoje. Tudo bem, vocês que eu digo, né, os incautos aí querem ficar se entretendo com essas pesquisas que dão o Lula com 248% de intenção de voto, vocês façam o que vocês queiram. Mas no Brasil real, o Lula não anda na rua. O MST não está nada à vontade, né, para aparecer com as suas bandeirinhas e dar cacife a alguém, e muito menos o Geraldo Alckmin. Então, é isso, são aí figuras todas querendo agora fazer aquele verniz do paz e amor, Lulinha paz e amor, MST paz e amor, atraindo o Geraldo Alckmin como se isso fosse uma sinalização de moderação, quando, na verdade, é um grande pacto de cinismo e de mentira, não tem um fio de cabelo real nessa conjunção aí. Diga, Ana. Tem muito mais a acrescentar, não, Vitor? O Zé, o Fiuza e o Salles já falaram o suficiente sobre isso, só dizer aquilo que eu sempre falo. Vão ali, acessem as ferramentas de busca e coloquem MST, invasão, fazenda, animais. E vejam ali em imagens, que às vezes valem mais do que 1000 palavras, o que esse grupo faz, o que esse grupo promove. Puro terrorismo. Também lembrando, né, o silêncio aí do STF quando esse grupo pichou ali o prédio da ministra Carmen Lúcia em Belo Horizonte, pichou o prédio, as ruas, as árvores, tudo, né? Ali logo que o presidente Lula, ex-presidente Lula ali estava para ser condenado e, no entanto, também houve um silêncio absurdo do STF, não se falou nada em relação a esse grupo aí, que a palavra é essa, promove terrorismo, não tem outra palavra para esse grupo. A gente faz um rápido intervalo e na volta fala sobre os 20 anos da morte de Celso Daniel. Até já.